Fala pessoal, aqui é Romero Carvalho e hoje nós vamos ver nessa aula rapidinho como fazer o desavô de backlinks. Para quem não sabe, desavô significa rejeitar, ou seja, nós vamos rejeitar backlinks que podem ter um potencial tóxico. Como nós vamos fazer isso? Antes de mais nada, vamos tentar identificar esses backlinks. Eu peguei aqui o Moz, né, a ferramenta do Moz, que é a mais comum utilizada para identificar o spam de um domínio, e eu pedi para analisar o domínio SC Studio, que é de um projeto que está parado, e nós podemos ver aqui que esse domínio tem 48% de spam. Apesar desse domínio, vocês podem ver aqui, olha, que esse domínio tem uma autoridade muito boa, ele está com um nível muito alto de spam. E nós podemos ver aqui embaixo que nós temos três links para ele, com um potencial de spam muito grande. Esse link não fui eu que criei, são links que são criados às vezes em ferramentas de análise, a gente pode ver até pelos próprios nomes dos links, que são ferramentas de análise. E nós vamos pegar esses links e vamos remover eles. Antes de mais nada, eu queria falar o seguinte, vocês não precisam ficar muito paranoico com o spam. Dependendo do projeto, dependendo como é o teu conteúdo, um spam de 10% a 15% pode até ser aceitável. Tudo depende da sua autoridade, do seu posicionamento. O ideal é sempre manter o mais baixo possível. Por exemplo, aqui vocês podem ver que até o Moz ele tem um spam, 2%. O Tabula, um spam de 3%. A maioria dos meus projetos estão na faixa de 1 a 3%. Tá? Tem alguns com mais, mas a maioria estão seguindo essa faixa. Então procuro sempre manter nessa faixa aí para não fugir muito. Mas 5, 6% também não é um perigo. O ideal é a gente ter backlinks melhores que gerem autoridade sem gerar spam. Esse é o ideal. Mas não precisa se desesperar tanto assim. Então vamos lá. Como eu faço para analisar, para remover um backlink tóxico? Como eu faço para remover um backlink desejável? O primeiro passo é adicionar o domínio ao Search Console. Se o teu domínio não está no Search Console, se o teu projeto não está no Search Console, você vai ter que adicionar. Existem duas formas de adicionar o domínio no Search Console. Ou como domínio, ou como URL. Para remover pelo Search Console, nós só podemos fazer se usarmos a opção URL. Nós podemos ver que ao adicionar o domínio, eu tenho duas opções, como eu comentei anteriormente. Aqui eu vou botar o domínio e aqui a URL. O que eu devo fazer? Qual que eu devo usar? O meu conselho é sempre adicionar os dois. Adicione o domínio primeiro, valide ele lá no DNS, validou? Beleza, show. Você não vai precisar validar novamente para a URL, porque você já comprovou a autoridade do seu domínio. Aí você vai colocar aqui a URL e vai pedir para incluir também. Como o meu já está validado, eu vou adiante. Aqui eu estou no domínio e aqui eu tenho a URL. Notaram a diferença? Aqui eu estou com a URL validada. Então vamos lá. Eu vou deixar o link da ferramenta Desalow aí na descrição do vídeo. E o primeiro passo que você vai precisar fazer é selecionar a sua propriedade. Ou seja, o seu domínio, né? No caso, nós vamos selecionar pela URL. Vocês podem notar que eu tenho aqui o domínio e a URL. Eu vou ter que selecionar a URL. Bom, vocês podem ver que até o momento não temos nenhum backlink removido. No momento não há links nem domínios rejeitados para essa propriedade. Como é que eu faço para dizer para o Google que eu não quero esses links? Aqui nós temos um manualzinho que explica, que mostra um exemplo de como é o formato de arquivo que nós temos que enviar para lá. Nós precisamos enviar um arquivo para o Google, um arquivo TXT. Vocês podem ver aqui, ó. Ele até dá uma explicaçãozinha aqui como fazer. Mas esse arquivo ele tem que ter basicamente duas opções, ou uma ou outra. Primeiro, a URL direto dos arquivos. Tá? Então nós temos aqui, ó, um exemplo, http spam.com stuff não sei o que, tá? E uma segunda URL, 3, 4, 5, quantas eu quiser. E outra opção seria eu remover apenas o domínio, ou seja, ele vai remover todas as URLs que tiverem desse domínio. Então, por exemplo, você recebeu muitos backlinks de um determinado domínio.
você vai vir aqui e vai colocar no arquivozinho o texto, domain e o domínio. Eu vou mostrar os dois exemplos. Eu estou aqui no meu editor, eu estou usando o Notepad++, vocês podem usar o bloco de notas tradicional, tá? É só criar um novo arquivo, abrir no Windows o bloco de notas. Eu vou colocar aqui as URLs que eu quero remover, que eu tirei da nossa página da análise do MOS. E eu vou mostrar um exemplo para vocês como se eu fosse remover o domínio. Por exemplo, esse Value Analyze, ele tem 2 links. Então vamos supor que ele tivesse 100 links, 10 links, ficar botando um por um. Eu boto aqui domain, 2 pontos, e o domínio. Assim ele vai me remover todas as URLs desse domínio aqui, Value Analyze. Então eu posso botar aqui junto e mandar para ele. Coloquei os links que me interessam. Vou salvar esse arquivo, vou salvar ele no desktop para ficar mais fácil. Vou salvar aqui, links para Disavow. E vou voltar aqui no Search Console, na ferramenta de remoção. Vou apertar aqui no botão fazer o upload da lista de rejeição. Vou selecionar a lista aqui na minha área de trabalho. Aqui, links para Disavow, o arquivo que eu criei. Ó. Dá até um previewzinho. Abrir. E ele já fez o upload dos arquivos a serem rejeitados. Aqui, ó, um domínio e 3 URLs foram rejeitados. Ou seja, esses links vão sair da minha lista de backlinks. Vão ser removidos. Se eu me arrepender, eu posso vir aqui e cancelar a rejeição. Aqui, ele foi enviado em 13 de junho, às 19h15. Perfeito? É muito simples, não tem mistério. É só seguir o padrão do arquivo, como eu mostrei para vocês, e botar os links que vocês querem remover. Como eu falei, não precisa ter paranoia, não vai sair removendo tudo que é link. Procure analisar os links direitinho. Por exemplo, tem muitos links japonês, links coreanos, links que realmente são spam, são também pessoal que manda backlinks para o teu domínio para derrubar o teu domínio. Então tem tudo isso. É só analisar direitinho, ver se é um link estranho e pedir para remover. Perfeito? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me chamar.